Fala Pro, seja bem-vindo aqui ao canal Go Powers e hoje eu vou mostrar para você um projeto bem bacana de acessar o dólar atualizado e a versão histórica do Bacen. E já vou direto pro dashboard aqui para ganhar tempo com vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso dashboard desenvolvido em Power BI. E se você quiser saber como que eu fiz aqui para trazer esses dados, eu vou deixar aqui depois o link do meu blog, tá? Eu escrevi e compartilhei o código do meu blog lá, de como eu fiz isso, tá bom? Então só para você ver atualizando aqui, ó, olha que massa. Clico aqui em atualizar e ele vai lá no banco Bacen, né? Através da API, realizar uma busca dos dados históricos aqui do período que eu tenho preenchido, tá bom? E aí ele vai trazer a última cotação disponível. Então vamos ver qual que é a última? A última é de hoje, tá? Então o dólar hoje tá quanto aqui, né? 5,60 no dia que eu gravo esse vídeo, que é 5/6. Olha que coincidência, né? 5/6 invertida, mas enfim. Então vou mostrar para você como que eu fiz aqui, tá? Aqui basicamente nessa tela, o que eu fiz aqui de diferente? Aqui em visualização, cliquei para trazer a data mais recente, tá? É uma tabela bem simples, que tem poucas informações aqui, isso é legal, tá? Isso é bem bacana. Então tem aqui apenas data e valor. Aqui é um gráfico de segmentação de dados, simples, tá? E aqui também a soma do valor. Só que aí, o que eu coloquei aqui do ladinho no filtro aqui, né? Para ele trazer o mais recente baseado na data, né? Isso aqui acho que vocês já conhecem aí como faz aí no Power BI, né? Então fiz aqui um N superior dessa data aqui. Então a última, tá? Ou seja, a mais recente para mostrar esse cartão bem bacana aqui. E olha que legal isso daqui também, ó. Que posso fazer a alteração do filtro que ele fica dinâmico, né? Olha que bacana, tá? E o código desse cara, como que funciona? Ó, vou abrir aqui o nosso Power Query. Ele foi para a segunda tela e vou trazer para a nossa primeira tela aqui. Então, essa é o resultado final, tá? Da tabela que a gente vai estar trazendo aqui. E é claro que eu vou dar aquele zoom, né? Para facilitar a sua vida, tá? Então, basicamente aqui, eu setei uma data inicial, tá bom? Dessa data inicial, setei também a data final. Então, que é a data de hoje, nesse formato aqui, dia, mês e ano. Por quê? Porque é o formato solicitado lá pelo Bacen. E essa é a API, tá? Então, o que a API tem aqui, ó? Ele está batendo aqui no endpoint, tá? Dos dados. Já estou passando aqui na URL também o formato, que é JSON. A data inicial dele, que é exatamente esse parâmetro que a gente configurou aqui. E a data final igual a essa data aqui. Por isso que ele traz exatamente a data de hoje, tá? E aí depois que ele chama essa URL, aí sim a gente entra com a fonte aqui, né? Então ele é um conteúdo da web no formato JSON, tá bom? Retornando esse conteúdo, aplica uma função aqui table.fromRecords, ok? Para ele trazer aqui os resultados dessa tabela. E basicamente, após ele trazer isso, eu faço uma configuração aqui da localidade, tá? Para converter aqui para ficar com o ponto no lugar certo. E depois eu tipo o dado, simples assim. Imagina você ter aí na sua empresa o valor do dado sempre atualizado, tá? O valor do... Buguei, vou ter que cortar essa parte. Imagina você ter aí no seu dia a dia uma forma fácil aí de analisar a cotação do dólar. Principalmente para quem trabalha com compras, tá? Principalmente quem trabalha com compras, vendas aí para fora, exportação, enfim, tá? É algo bem bacana para você ter aí. E essa fonte aqui, ela é confiável, tá? Tem vários portais aí que pode dar uma pequena diferença, tá? Geralmente essa é uma fonte mais confiável, tá? Que é direto do Banco Central.
E geralmente eles atualizam ali, fazem um fechamento entre 5 e 6 da tarde, tá? Então, se você tentar atualizar isso aqui durante o dia, pode ser que ele traga só o valor do dia anterior, tá bom? Outra observação importante é que se você publicar esse cara na web e tentar acessar lá o Power BI Serviço, ele não atualiza automaticamente, tá? Por quê? Lá no Power BI Serviço tem uma pequena restrição de não poder passar parâmetros via URL. Que é o parâmetro via URL? É a data inicial e a final que a gente colocou aqui, tá? Algo dinâmico, parâmetro dinâmico no caso, tá? Se você quiser que eu faça um outro vídeo aqui, deixando isso aqui na web, me fala aí que eu dou uma alterada no código aqui, que eu não tinha passado pela minha cabeça ainda fazer isso lá. Coloquei apenas um comentário aqui para ficar interessante para vocês aí. Tá bom? Então, já agradeço aqui pelo tempo seu, tá? Depois vai ficar o link aqui do blog, onde eu vou disponibilizar esse código, tá bom? Bem bacana. Curte, comenta, compartilha. Valeu. Let's go Powers!